Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente, aí no nosso 11º encontro já, caminhando para a metade do livro do Apocalipse, e falamos muitas coisas, né? Quero sugerir que você, que está chegando agora aí, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e tem um sininho do lado para que você possa ativar as notificações assim que os novos vídeos, né, forem saindo, tá? Então acesse o canal no YouTube, procura lá Daniel De Luca e fique por dentro dos próximos vídeos e dos vídeos anteriores, tá? É importante, eu gosto sempre de ressaltar isso exatamente porque é importante que nós tenhamos aí um panorama geral do livro, né? E principalmente o primeiro vídeo, né, que fala sobre o panorama de fato do livro, como ler o livro do Apocalipse, como encarar toda a literatura apocalíptica e os seus simbolismos, né? Então tem um vídeo introdutório lá, tá aqui no meu IGTV, tá no YouTube também, e à medida que os dias passarem, que os vídeos passarem, a gente vai estar falando aí e cobrindo todo o livro, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 10, é um assunto assim curto, não é muito extenso, né? Apesar de que são 11, acho que são 11 versículos, não. São 11 versículos, então não é muita coisa. É uma cena assim um pouco mais específica, mas eu quero compartilhar com vocês também, né? No capítulo 11, nós vamos falar sobre as 2 testemunhas, vamos entrar em alguns assuntos assim um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais detalhados, né? E hoje a gente vai falar aqui então do nosso capítulo 10. Então boa noite a todos que estão aí na minha live agora, né? Marlizinha, Fati, Zecão, Gese, meu amigo de infância, um forte abraço. Sei que você está em Floripa, Deus te abençoe, meu irmão. Então vamos lá, gente, vamos entrar no capítulo 10. Novamente, se você não viu os vídeos anteriores, né? Reveja no meu IGTV, reveja no YouTube. E hoje a gente vai falar exatamente do capítulo 10. No capítulo 10 acontece algo semelhante ao que já tinha acontecido no intervalo entre o 6º e o 7º selo, tá? Antes, então, da última trombeta tocar, nós vamos ter aqui um interlúdio. O interlúdio a gente vê como uma pausa, né? Um momento onde a narrativa é interrompida para mostrar uma outra visão, ou uma outra realidade, ou um outro detalhe. A gente vai ler os versículos aqui, veja que um anjo vai aparecer dizendo que o fim está próximo, e uma palavra é colocada na boca de João, nas mãos de João, e a gente vai ver isso com mais detalhes, né? E aí é interessante porque nesse versículo aqui, neste capítulo, nós temos um paralelo semelhante ao que aconteceu com o profeta Ezequiel, né? Por exemplo, Ezequiel capítulo 3, verso 1 e 3, diz assim, Ezequiel 3, 1 a 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu de comer o rolo. Ou o livro. Mas essa simbologia aqui do que fala o livro de Ezequiel mostra ele no começo do ministério recebendo algo para comer, para se alimentar, este rolo ou pergaminho ou livro, e que vai dar início à revelação profética para o profeta e profetizar, né? Aconteceu com Ezequiel e novamente nós vamos ver uma cena muito semelhante ao que acontece com João. Lembrando de um princípio básico de interpretação que nós falamos lá no começo da nossa série, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Nós vemos uma repetição de um ser humano que recebe algo dos céus, se alimenta, então ele se enche com uma visão profética, tá? E a visão profética a gente vai ver aqui que não eram para poucas pessoas, mas eram para muitas pessoas, né? Então, novamente, como eu falei aqui no capítulo 10, nós temos uma pausa, né? A primeira pausa, eu falei anteriormente ali, é entre o 6º e o 7º selo, né? E naquele momento lá, nós vimos um panorama dos salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E novamente a gente vê uma outra pausa aqui entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Tá vendo? Paralelos. Por isso que eu falei no primeiro vídeo da importância de ver o livro do Apocalipse não como um livro linear, mas um livro de concessões que se repetem. Cada exceção que se repete, ela vai trazendo nuances e detalhes diferentes
que anteriormente não foram falados. Então, naquela primeira pausa, aquele primeiro interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, nós vimos uma igreja, tivemos uma visão da igreja que estava sendo glorificada nos céus, né, composta aí pelos eleitos ou pelos salvos do Antigo e do Novo Testamento. Então, aquele quadro de uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja que já está com Cristo reinando nas regiões celestiais, em especial, né, uma palavra de consolo para os que estavam aqui na terra, sofrendo e vivendo aí um cristianismo perseguido, de que os seus que haviam morrido, eles não estavam perdidos, mas estavam diante do trono de Deus, participando ativamente do momento da redenção, clamando a Deus, né, por vingança. E aí, agora, a visão que nós vamos ter não é então de uma igreja glorificada nos céus, porque isso já aconteceu no primeiro interlúdio, mas agora é uma segunda visão de uma igreja. E uma igreja que agora tem a tarefa de, não nos céus, mas no mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se na primeira cena nós vemos uma realidade da igreja que já reina com Cristo, né? Nós já estamos no milênio, então a igreja já reina com Cristo. Aqueles que morreram em Cristo já estão desfrutando da vida eterna, ou daquele momento anterior à ressurreição que vai acontecer no final do milênio, eles já estão com Cristo. No entanto, tem um papel para aqueles que estão na terra, e o papel é descrito nessa pausa aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, exatamente quando a igreja é chamada no seu papel de profetizar ou, né, deixa eu melhorar o termo, de pregar o evangelho a todas as nações. Então, à medida, gente, a gente precisa ter o quadro completo, né? A gente viu tantas coisas já acontecendo nos selos e nas trombetas, né? Os selos, só relembrando rapidinho, são flagelos que acontecem a nível mundial e que atingem toda a humanidade indistintivamente, tá? Todo homem. No entanto, nas trombetas, os flagelos, eles têm uma direção que são os ímpios, uma chamada ao arrependimento, ok? E no meio dos selos e das trombetas que se completam e se complementam, a igreja está nos céus reinando com Cristo, através dos mártires, mas também durante esse período de sofrimento, de tribulação, esse período de perseguição, a gente faz um paralelo ali com a grande tribulação, obviamente. Nós vemos aqui que a igreja recebe durante todo esse tempo a missão de continuar pregando o evangelho a toda criatura. Tá legal? Esse é o pano de fundo. Se você entender isso aí, você entendeu todo o capítulo 10. A gente vai ler agora versículo por versículo e vamos comentar eles, tá? Então abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Diz assim o texto: Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como coluna de fogo. Não é uma visão gloriosa de um anjo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado. Ou seja, aquele primeiro livro que só o cordeiro pôde abrir, não este livrinho aqui. São dois livros diferentes, ok? Porque o único digno de abrir o livro que estava fechado com selos foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aqui não. Aqui é um outro livrinho. E aí vocês vão entender que este livrinho nada mais é do que a palavra profética que, do mesmo jeito que foi dada ao profeta Ezequiel, simbolicamente ela está sendo dada aqui a João. Ok? Então nós vamos ler isso aqui agora. Então, verso 2. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E a gente depois vai ver nos capítulos posteriores o que são esses 7 trovões, tá? E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever. Quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. Ou seja, isso aqui é muito louco, gente. Pensar que o livro do Apocalipse não revela tudo. Que João ouviu certas coisas que não lhe foi permitido escrever. O que foi permitido escrever a gente tem aí na Bíblia, mas tem coisas que vão acontecer, fazem parte do plano final da história humana e da redenção, mas a gente não faz a menor ideia porque nem tudo foi revelado. Guarda isso, nem tudo foi revelado.
Verso 5. O anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. Ou seja, está próximo, a coisa não vai demorar mais. Verso 7. E que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, ou seja, a sétima trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, veja, aqui há uma indicação de que quando a sétima trombeta soar, tudo vai acabar. Você entendeu isso? Quando a humanidade estiver vivendo os dias da sétima trombeta, de fato o fim chegou. Né? Lembrando que essa trombeta é falada por Jesus lá no capítulo 24 e 25, que esta trombeta soará e o mesmo Senhor descerá dos céus e arrebatará a sua igreja, né? E os salvos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí Paulo completa e fala exatamente sobre isso, e faz menção, Paulo e Jesus, a esta trombeta aqui. Por quê? Porque nesta sétima trombeta, na última trombeta, no final de tudo, somente aí que todos os homens que morreram ressuscitarão, uns para a glória, outros para a perdição eterna, tá? Então, tudo vai acontecer nos dias da sétima trombeta. A sétima trombeta, ela também é uma descrição do final de todas as coisas. Legal? Essa sétima trombeta é falada por Jesus no seu discurso escatológico e também por Paulo lá em 1 Coríntios, essa sétima trombeta aí. Vamos continuar, verso 8. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo mais uma vez ordenando: vá, recebe o rolo aberto que está na mão do anjo e que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho, verso 10, da mão do anjo e comi depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar, contudo assim que o engoli, meu estômago ficou amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Então este livrinho que ele recebe, esta mensagem profética, é o próprio evangelho, que agora ele está aberto e revelado, né? Porque esse contraste, né, ele é doce e amargo, porque o evangelho é doce, porque ele nos traz alegria, nos traz plenitude, nos traz vida eterna, mas ele é amargo porque junto dele nós vivemos privações, vivemos a perseguição, vivemos a oposição espiritual e dos homens. Então o evangelho tem essas duas facetas, né? Não é só oba-oba, o evangelho não é só palavras de vitória, né? Tudo vai dar certo, não. O evangelho fala de negar a si mesmo, fala de tomar a sua cruz, fala de momentos onde estaremos sozinhos e perderemos os amigos e todas as coisas, mas ao mesmo tempo que ele tem esse lado amargo, ele tem um lado doce, da presença de Jesus, do consolo do Espírito Santo, da convicção no nosso espírito pelo Espírito Santo que nós fomos adotados, enxertados na oliveira, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo, e que a nossa vida ela está guardada nos céus em Cristo Jesus. Tá legal? Então, este quadro aqui, esta pausa na narrativa do livro do Apocalipse, é exatamente para mostrar agora a igreja, com o seu papel profético de pregar o evangelho que sempre tem as duas faces, né? Então, quando você vai numa igreja ou vê um pregador falando só de sofrimento ou falando só de vitória, você está ouvindo uma pregação manca, você está ouvindo meio evangelho, porque o evangelho não é só vitória, o evangelho não é só sofrimento, né? Não é só aquele crente bonitinho, arrumadinho, que não tem problema na sua vida e tem dinheiro sobrando no banco. Também não é aquele evangelho maltrapilho do cara que é pobre, que não tem o que comer e que vive numa necessidade extrema. Não, nenhum dos dois extremos ele fala a realidade do evangelho. O evangelho é um todo. Ele fala, sim, de uma postura de vitória que temos por causa da obra de Cristo, e aí nós podemos olhar com esperança para o nosso futuro, mas ao mesmo tempo, esse olhar de esperança, ele não nos isenta de provações, de lutas, de dores,
como o próprio Cristo, né, nos ensina em tantos lugares. Ele fala, né, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, olha aí no discurso de Jesus essa dicotomia entre a boa nova e o sofrimento, entre aquilo que é glorioso, mas aquilo que é terrestre, entre aquilo que é santo, aquilo que é pecaminoso, né? E tudo isso vai findar exatamente quando, nos dias da sétima trombeta, essa trombeta soar e o final de todas as coisas acontecer, e nós estaremos para sempre com o Senhor, tá? A mensagem do capítulo 10, de uma forma simplificada, é isso, que a igreja recebeu este evangelho que agora está descoberto, ele não está mais encoberto, mas está disponível, e a missão do evangelho é, no meio dos flagelos, no meio das trombetas, no meio dos selos, no meio de tudo aquilo que está acontecendo, e isso que o livro vai falar um pouquinho, daqui a pouco mais, nós vamos entrar no anticristo, no falso profeta, na marca da besta, nós vamos falar depois das duas testemunhas, então tem muita coisa intensa para acontecer, caminhando ali no final da tribulação, a gente pode falar dessa forma, e da grande tribulação, mas no meio disso tudo a igreja tem um papel que é pregar, porque à medida que ela prega, a pregação é o meio escolhido por Deus para que os eleitos ouçam a mensagem e, estando mortos nos seus pecados, eles recebam o Espírito da vida e sejam ressuscitados pelo Senhor. Então, o único meio que Deus determinou para que o homem fosse salvo é a pregação do Evangelho, não é outro meio, né? Não são subterfúgios humanos, né? Eu lembro que um pastor no Twitter, um tempo atrás, falou que depois dessa pandemia, a igreja precisava se reinventar, são os novos desafios, porque tudo mudou, e eu respondi para ele, falei, não, o que a igreja precisa continuar fazendo é pregar o evangelho, pura e simplesmente. Desde que ela prega o evangelho, ela é relevante. Se ela coloca muito penduricalho, esquece do evangelho, ela se torna irrelevante, né? É o que Jesus falou sobre o sal. Se ele não serve para salgar, não serve para mais nada. Então a igreja precisa, de fato, desse sal. É o que perguntou aqui, o que seria o evangelho descoberto? Alguma forma de revelação que ainda não temos? Não, Elke. O que eu digo é porque em Cristo nós temos hoje a plena revelação, né, do que é o evangelho. Então ele não está mais descoberto. Então é perigoso. Só puxar um gancho, eu sei que não é o que você falou, mas eu quero puxar esse gancho. Quando nós imaginamos que temos hoje uma revelação que os pais da igreja não tinham, né? Isso não tem como, porque a partir de Cristo nós temos hoje a plena revelação das boas novas, ou do evangelho, né? Ele estava encoberto anteriormente, e aí antes de Jesus, porque o evangelho estava estrito à nação de Israel, mas hoje, como Satanás está preso e não pode impedir que o evangelho entre em nenhum lugar, ou pode impedir, o diabo não pode impedir que uma pessoa ouça o evangelho e se converta, então o evangelho hoje está descoberto. Nesse sentido, de que não há mais novas revelações. É isso que eu quero falar, mas o evangelho ele já é pleno na sua mensagem da depravação total do homem, da incapacidade do homem de se salvar e na suficiência da obra de Cristo na cruz, pelo qual o evangelho, quando pregado e corretamente, né, ele é poder de Deus para todo aquele que crê, ou seja, o poder não está em quem está pregando, o poder está no evangelho. Né? Até quero, essa questão de poder não está em quem está pregando. Eu vi um rapaz colocou também um Twitter essa semana, eu achei interessante, ele colocou em forma de provocação, mas numa boa provocação, não numa má provocação, dizendo assim, você preferiria receber uma oração de um pentecostal de fogo ou de um presbiteriano mais sério, sisudo? O que você responderia, né? E aí ele próprio explica, dizendo assim, olha, tanto faz, porque o poder não está no cara que está fazendo a oração, o poder está naquele que ouve a oração. Só que a gente geralmente olha para quem? Para quem está fazendo, né? Quem tem dons, isso é idolatria, gente. Eu achar que algum ser humano pode fazer algo especial que eu mesmo, pedindo a Deus, não posso fazer. É uma coisa interessante que eu queria compartilhar aqui. Mas exatamente, então, voltando ao assunto e finalizando esse vídeo, porque é um vídeo curto, hoje é um vídeo curtinho mesmo. Essa mensagem aí do capítulo 10 exatamente ressalta a missão da igreja que no meio da tribulação e da grande tribulação, no meio dos selos, no meio das trombetas, né, ela tem o papel, né, a missão, ou a grande comissão dada por Jesus, de pregar o evangelho
a todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá legal, gente? Encerramos aí o capítulo 10. É um capítulo curtinho. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que o pessoal do YouTube, que está vendo no YouTube, não está lendo o que eu estou lendo, mas se tiver uma pergunta que seja pertinente, eu já respondo e talvez possa ser a sua dúvida também. Tá legal? Próximo vídeo, segunda-feira, né, 22 horas. Tradicionalmente aí nós nos encontramos nas segundas e nas quintas. Então, provavelmente segunda-feira, se tudo acontecer como esperado, nós entraremos aí no capítulo 11. Vamos falar quem são as duas testemunhas. Quem que você acha que são as duas testemunhas? Qual a mensagem delas? E outras coisas bem interessantes, né? Daqui a pouco vai aparecer a besta, o falso profeta, e o bicho vai pegar. Se é que, claro que a gente sabe que já está pegando demais aqui quando a gente leu ali sobre os selos e as trombetas, tá? Mas esse capítulo 10, ele também é uma outra pausa no meio de toda a visão profética do livro do Apocalipse, e aqui descreve o papel da igreja. Essa é a mensagem simples do capítulo 10, sem muita firula, sem muita enrolação, né? E eu vou procurar sempre fazer vídeos o mais simples possível, tá? Eu não vou ser exaustivo, tem outros pastores e tem gente mais capacitada do que eu aqui no YouTube que você pode encontrar e que tem mais detalhes de muita coisa que eu nem quis falar, porque para mim eu quero me focar, me deter na realidade, né? Na mensagem principal, para que você entenda tanto quanto eu estou entendendo essa literatura que não deveria ser mistério para ninguém, né? Mas qualquer crente deveria ler o livro do Apocalipse e entender, né? Mas infelizmente isso não acontece, porque ou o ministério de ensino é fraco, ou o ministério... Voltamos. Ou porque o ministério de ensino é fraco ou inexistente. E aí quando o ministério de ensino é fraco ou inexistente, não se ensina o Apocalipse como deveria, e igrejas cheias de pessoas não entendem absolutamente nada desse livro. Então a intenção é ser bem simples mesmo. Se quiser se aprofundar, eu posso indicar para você várias literaturas, tem muita gente boa, literaturas ótimas sobre o Apocalipse, mas a minha ideia realmente é trazer uma coisa bem simples, direta, sem muita enrolação. Tá legal? Tem perguntas, pessoal? Obrigado, Elke. Que bom que vocês tenham gostado. Eu também quero continuar o mais simples possível aqui, que fica mais fácil para mim, mais fácil para vocês também. Tá legal? Só pedindo, você que ainda não conhece, acesse meu canal no YouTube. Esse vídeo mais tarde vai estar salvo aqui no meu IGTV e também lá no YouTube, né? Então peço, né, que você me ajude aí a compartilhar esse vídeo. Tem um aviãozinho do lado aí, manda esse vídeo para quem você conhece, compartilha, assine meu canal também, dê um like lá que ajuda, né, o algoritmo do YouTube a subir esses vídeos aí para mais pessoas, né? Tá jóia, gente? Então a gente encerra por aqui hoje. Quero agradecer você que dispôs esse tempo para estar junto comigo aqui, né? Tem um pessoal que está fiel aí toda semana, são 2 vídeos por semana, e daqui a pouquinho a gente vai terminar de cobrir todo o livro do Apocalipse, tá legal? Qualquer outra dúvida, né, me mandem uma mensagem no direct aqui, na medida do possível a gente vai respondendo a todos, tá legal? Um forte abraço, beijo no coração e a gente se vê segunda-feira, tá legal? Até mais. Não tem bolo ainda, Daiane. O bolo vai ser só amanhã. Tá legal? O bolo vai ser amanhã. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio, né, de poder compartilhar um pouquinho com vocês. E essas meninas perigosinhas estão aí. Fátima ali. Eu só imagino como é que não está aí, né? Se não fosse o Covid, eu iria para aí também. Dar um abraço em vocês duas, tá? Olha, beijo, um abraço. Lembrem de mim nas suas orações, sempre que possível, que a gente precisa. Tá legal, gente? Forte abraço, irmã Neuza. Um abraço para você também. E não esquece de entrar lá no vídeo também, no canal no YouTube. Tá legal, gente? Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui!